Olá, meus irmãos. Você sabia que, de acordo com uma pesquisa feita no Brasil em 2017 pelo IBGE, um em cada 3 casamentos termina em divórcio? Esse é um número altíssimo e mostra que na mente das pessoas não existe mais aquele até que a morte os separe. Mas a pergunta é, o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso? Nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta no texto da nossa devocional de hoje, que está em Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32, que diz o seguinte: Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorcia da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. E nele, como nós já vimos, Jesus apresenta vários ensinos sobre o reino dos céus. E numa certa parte do sermão, Jesus começa a mostrar como o cidadão do reino ele deve entender e praticar a lei do Senhor. E a forma correta era bem diferente daquilo que os religiosos da época ensinavam. Então, por isso, Jesus está fazendo aqui, ele não é mudar a lei, ele está resgatando a interpretação correta que havia se perdido. Então, em primeiro lugar, o que os religiosos entendiam sobre a lei? No versículo 31 diz o seguinte: Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Em Deuteronômio 24, a lei falava sobre o divórcio. Deus estava regulamentando uma prática comum naquela época. E o objetivo principal era proteger a mulher, que era a quem mais sofria com o divórcio naquele momento. Então, olhando para a lei sobre o divórcio, os líderes religiosos daquela época eles acreditavam que a união conjugal elas podiam ser desfeita. Existiam 2 escolas principais de interpretação de Deuteronômio 24. A primeira delas era a de Hillel, que entendia que o divórcio podia acontecer por qualquer razão. E a segunda escola de interpretação era a de Shammai, um outro rabino da época, que entendia que o divórcio podia acontecer apenas em casos extremamente graves. Só que na prática, a escola mais seguida era a de Hillel, que permitia o divórcio por qualquer coisa que desagradasse o marido. Então, nesse sentido, a interpretação que os religiosos faziam da lei gerava uma visão muito pequena do casamento. Segundo esse entendimento, o vínculo que unia um homem e uma mulher era muito frágil e podia ser desfeito com muita facilidade. Agora, em segundo lugar, depois de entender a interpretação dos religiosos, o que a lei realmente dizia? Qual era o sentido da lei trazido por Jesus? Versículo 32. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorcia da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Jesus ensina aqui que o vínculo conjugal ele é muito mais duradouro, estável do que os religiosos pensavam. Então, por isso, ele diz que a pessoa que se divorcia e se casa com outra comete adultério. Isso porque o casal que se separa e se une a outro, permanece ainda o vínculo conjugal diante de Deus. Então, por isso, aos olhos do Senhor, essa nova união é considerada um adultério. Tudo indica que a posição ensinada por Jesus era tão limitadora contra o divórcio que em Mateus 19, onde Jesus ele ensina sobre esse mesmo assunto, os discípulos ficaram espantados com o rigor do valor do casamento aos olhos de Deus. Isso a ponto de eles concluírem que nem valia a pena se casar nessas condições. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 10, diz o seguinte: Os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Jesus está ensinando aqui
que Deus valoriza o casamento muito mais do que a interpretação errada feita pelos religiosos daquela época. Agora, existem muitas discussões sobre como entender essa possível exceção do adultério mencionada por Jesus aqui nesse texto. Agora, a grandeza dessa discussão, ela é tão grande que é impossível a gente comentar sobre isso numa pequena devocional como essa. Só que o que acontece é que muitas vezes nós colocamos tanto a nossa atenção na exceção à regra, que nós perdemos de vista o ensinamento principal, que é o fato de que Deus valoriza o casamento. E no mundo em que as pessoas atacam o casamento e se divorciam por qualquer razão, Jesus nos mostra o valor do casamento. E nós também devemos valorizá-lo. Então, diante disso, eu quero concluir essa nossa reflexão com duas perguntas. A primeira delas é: você tem valorizado o seu casamento? De que forma você tem contribuído para que o seu casamento reflita a importância que Deus dá para ele? A segunda pergunta é: você que é solteiro, de que forma você tem valorizado o casamento? Você tem se guardado puro para esse casamento? Você tem se preparado para ser um bom marido ou uma boa esposa? Lembre-se que Deus valoriza o casamento e você deve valorizá-lo também. Que, ouvindo esses ensinamentos sobre a importância da união conjugal, a importância do casamento aos olhos de Deus, nós possamos andar na contramão desse mundo e valorizar a união conjugal de tal forma que o nosso casamento, os casados e os futuros casamentos que virão para os solteiros possam glorificar a Deus e fazer a diferença no mundo em que os casamentos são de curta duração. Que Deus o abençoe e até a próxima.